Detecção de objetos cortantes com PyTorch. Problema: utilizar inteligência artificial para identificar objetos cortantes e emitir alertas. Solução: utilizando o PyTorch, foi criada uma rede neural convolucional para realizar essa classificação entre objetos cortantes e não cortantes. Para o sistema de alertas, foi usado a API do Telegram. Serão duas chamadas, uma para enviar o resumo da previsão do modelo e a segunda para enviar o arquivo contendo as marcações. Instalação: para obter as bibliotecas usadas, podemos executar o seguinte comando: dataset organização. Para criar a estrutura que o nosso modelo irá usar, podemos executar o seguinte comando: a pasta unsafe para objetos cortantes e safe para não cortantes. Dataset download. Realizamos o download do nosso primeiro dataset. Depois de ter feito o download, organizamos as imagens convenientes de acordo com a nossa estrutura. Agora realizamos o segundo download de datasets. A origem destes arquivos vieram do RoboFlow, onde foi preciso realizar o download prévio após cadastrar uma conta e importá-los para o notebook. Dataset estrutura final de pastas. A seguir, alguns exemplos de imagens e como foram organizadas. Sistema de alerta, bot do Telegram. Para usar a API do Telegram, é preciso antes definir as credenciais do bot e o ID do usuário. Depois disso, foram definidas duas funções, uma para envio de mensagem de texto e outra para enviar o arquivo de vídeo. Definição da CNN, arquitetura de camadas. Antes de passar as imagens para o modelo, é preciso converter as imagens para 256 por 256 pixels. Usando a primeira camada com Conv 2D, as três dimensões de cores se tornam uma. A segunda camada com Conv 2D são extraídos os detalhes da imagem, aumentando a dimensão antes de 1 para 16. A terceira camada com ReLU são zerados quaisquer valores negativos. A quarta camada com MaxPool 2D é redimensionado a imagem de 256 por 256 para 128 por 128 pixels. A quinta camada com Conv 2D é extraído novamente mais detalhes da imagem, aumentando antes de 16 para 32. A sexta camada com ReLU são zerados novamente quaisquer valores negativos. A sétima camada com MaxPool 2D é redimensionado a imagem de 128 por 128 para 64 por 64 pixels. A oitava camada com Flatten são reduzidas as dimensões de entrada, antes 4 para 2 dimensões. Agora na nona e última camada, é usado o Linear para multiplicar a entrada com os pesos, retornando assim apenas um valor que representa a probabilidade de ser um objeto cortante. Caso seja maior que 0,5, significa que é cortante. E estas são as definições para a função de perda e o modelo de otimização. Definição da CNN, código PyTorch. A seguir, o código usado na definição do modelo. Definição da CNN, treinamento. A seguir, o código usado para o treinamento do modelo. Foram usadas 10 épocas dentro do ambiente fornecido pelo Google Colab.
Definição da CNN Avaliação. A seguir, o código usado para avaliar o treinamento do modelo foi obtido uma acurácia aproximada de 76%. Definição da CNN Testes. Primeiro foi testado com as imagens restantes dos datasets. Antes, precisamos criar uma função que irá passar um conjunto de imagens para o modelo realizar previsões. Depois, foi criada uma função para desenhar as marcações nas imagens depois de terem sido passadas para o modelo. Assim, basta chamar o restante das imagens dos datasets e chamar essas duas funções auxiliares. Alguns exemplos das imagens de testes. Caso elas tenham sido previstas como cortantes, terão uma marcação com a cor verde. Agora, usando os vídeos de testes fornecidos. Antes de usá-los, é preciso realizar o download. Depois, é feita uma função similar à anterior, só que agora usando a biblioteca OpenCV, que irá obter o frame e repassar para o modelo. Só que esta função foi feita com uma abordagem diferente. Ao invés de usar o frame completo, foram adicionados parâmetros que dividem em linhas e colunas, permitindo assim um melhor entendimento. Com isso, a função anterior processa vários segmentos do mesmo frame usando diferentes escalas de zoom. Essa função auxiliar permite identificar o frame que obteve a melhor previsão, evitando assim que múltiplas marcações sejam desenhadas, causando sobreposição. Restando apenas a função principal que irá percorrer todos os frames do vídeo, enviados para que o modelo analise, e então enviar via Telegram um resumo dos parâmetros usados, resultados, e o arquivo de vídeo contendo as marcações. Resultados. Agradeço pela atenção.